Naquela tarde, enquanto eu jazia sozinha no chão frio da sala, com o celular vibrando na minha mão e 27 chamadas não atendidas, entendi que uma mãe pode morrer 2 vezes. Uma quando o corpo se apaga e outra quando o filho decide não escutá-la. Eu me chamo Regina de Freitas. Tenho 69 anos e esta é a história que guardei por um ano inteiro, até que meu coração estivesse forte o suficiente para contá-la. Tudo começou no dia do meu aniversário de 68 anos. Acordei cedo, como sempre. A luz de outubro entrava suave pela janela do meu quarto, iluminando a fotografia que guardo na cômoda. Meu filho Gustavo, aos 5 anos, abraçando-me com aquelas mãozinhas gordinhas que cheiravam a massinha de modelar e a biscoitos. Naquela foto, ele me olhava como se eu fosse o mundo inteiro dele. Preparei café coado na hora com um toque de canela, do jeito que minha avó me ensinou. O aroma preencheu a cozinha vazia, pôs a mesa para uma pessoa só. Eu já havia me acostumado. Gustavo tinha 32 anos. Havia 3 que se casara com Patrícia. Uma mulher de sorriso perfeito e palavras afiadas. Desde então, as visitas se tornaram raras. As chamadas breves. Os aniversários. Uma obrigação que ele cumpria com pressa e desajeito. Mas naquele dia, eu tinha esperança. Eu tinha preparado feijoada, o prato favorito dele desde criança. Comprei pães doces fresquinhos da padaria que ele tanto gostava. Limpei a casa até que cada canto cheirasse a lavanda e a lembranças. Coloquei flores frescas na mesa de jantar. Mandei uma mensagem às 9 da manhã. Filho, hoje faço 68 anos. Preparei sua feijoada favorita. Espero você às 7. Te amo. Vi os 2 risquinhos azuis. Lido. Não houve resposta. Às 11 horas, escrevi de novo. Gustavo, você vem à tarde? Me avisa para eu esquentar tudo na hora certa. Lido. Silêncio. Às 3 da tarde, meu peito começou a pesar. Não era a primeira vez. O médico havia me alertado sobre a pressão, sobre o estresse de sobreviver sozinha na minha idade, mas eu sou daquelas mulheres que aprenderam a ignorar a própria dor para não incomodar os outros. Tomei meu remédio, respirei fundo e continuei esperando. Às 6h30, a feijoada já estava pronta, a mesa posta, as velas acesas. Eu estava sentada na sala com o telefone nas mãos e o coração batendo rápido demais. Liguei para o número dele. 1 vez, 2, 5, 10. Nada. Às 7h15, a dor no peito virou um punho apertado. As luzes da sala começaram a embaçar. Senti que o chão se inclinava. Voltei a ligar. 14, 18, 22 vezes. Cada toque sem resposta era uma facada silenciosa. 27 chamadas. E então, com os dedos tremendo e a vista turva, escrevi uma última mensagem. Não se preocupe, filho. Não precisa mais vir. Enviei e tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo passou. Só me lembro do frio do chão contra minha bochecha, do gosto de metal na boca e de uma certeza terrível gravando-se na minha alma. Meu filho havia decidido que eu já não era importante, mas o que ele não sabia naquela noite, enquanto meu corpo se rendia no silêncio da minha casa vazia, é que outra pessoa estava prestes a chegar, alguém que mudaria tudo. E quando, horas depois, acordei naquela cama de hospital e vi Gustavo entrar pela porta com os olhos esbugalhados de pânico e viu quem estava sentado ao meu lado, segurando minha mão, meu filho soltou um grito que ainda ecoa nas minhas lembranças. Porque às vezes a vida tem formas estranhas de cobrar as dívidas que julgávamos esquecidas. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte-me sua história nos comentários. Quero ler você. Quando era pequeno, Gustavo tinha medo do escuro. Toda noite, depois de ler uma história para ele, eu deixava a porta do quarto entreaberta e a luz do corredor acesa. E toda noite, sem falta, ele gritava da cama: "Mãe, não me deixa!" E eu voltava. Sempre voltava. Sentava na beirada da cama, acariciava o cabelo escuro e grosso dele, tão parecido com o meu quando eu era jovem, e cantava aquela canção de ninar que minha própria mãe cantava para mim: "Dorme, meu menino. Dorme, meu sol." Ele fechava os olhos.
Apertava minha mão com força e dormia assim, com os dedinhos enrolados nos meus. Naqueles anos, eu era o mundo inteiro dele, e ele era o mundo inteiro meu. O pai dele, Ricardo, tinha ido embora quando Gustavo tinha apenas 4 anos. Bom, essa é a versão que meu filho conhece. A verdade é mais complicada, mais dolorosa, e por 28 anos eu aguardei como se guarda um segredo que arde. Mas isso eu contarei depois. O que importa agora é que desde aquele dia fomos só ele e eu contra o mundo. Trabalhei em dobro no hospital como enfermeira para que nada lhe faltasse. Vendi o carro que tínhamos para pagar a escola particular dele. Parei de comprar roupas novas para que ele pudesse ter tênis de marca, aqueles que todos os amigos dele usavam. Nunca o fiz sentir que éramos pobres. Nunca o fiz carregar o peso do meu cansaço. Aos domingos preparávamos bolos de mandioca juntos. Ele mexia a massa com as mãozinhas pequenas, sujando-se até os cotovelos, rindo como só as crianças sabem rir. Depois sentávamos no quintal para comer e ele me contava seus sonhos. Mãe, quando eu crescer, vou te comprar uma casa enorme com jardim e uma fonte. E você vai ter um quarto só para você, bem bonito. Eu sorria, limpando-lhe uma mancha de cauda do rosto. Contanto que você me dê seu amor, meu menino, eu já tenho tudo. E eu falava sério. Os anos passaram rápido, rápido demais. Gustavo cresceu, terminou o ensino médio com honras, entrou na faculdade para estudar administração. Eu estava tão orgulhosa que chorei no dia da formatura dele, ali, sentada no meio de uma multidão de famílias completas, com minhas mãos enrugadas aplaudindo mais forte que qualquer um. Ele me procurou com o olhar, sorriu e levantou o diploma, como quem dizia: "Isto é para você, mãe." Dom, aquele foi o último dia em que senti que eu ainda era a prioridade dele, porque 2 meses depois ele conheceu Patrícia. Ela era diferente das namoradas anteriores que Gustavo havia tido, mais elegante, mais segura de si. Vinha de uma família com dinheiro, daquelas que passa férias em Fernando de Noronha e janta em restaurantes onde o cardápio não tem preços. A primeira vez que veio à minha casa, olhou tudo com um sorriso educado, mas frio. Os olhos dela percorreram as paredes com fotos emolduradas. Os móveis velhos, mas limpos, a toalha de mesa bordada que minha avó me deixou de herança. "Que aconchegante", ela disse, mas eu sei reconhecer o desprezo disfarçado de cortesia. Preparei bobó de camarão naquela tarde. Eu me esforcei como nunca. Gustavo comeu 3 porções, como sempre. Patrícia mal provou um bocado. "É que estou cuidando da minha forma", disse, tocando a cintura com aqueles dedos de unhas perfeitas. Gustavo riu. Eu, não. Com o tempo, as visitas começaram a se espaçar. Primeiro era todo fim de semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. "É que temos muito trabalho, mãe", dizia Gustavo. "É que temos um jantar com os pais da Pati", explicava. É que... Sempre havia um "é que". Eu nunca reclamei. Nunca quis ser aquela mãe sufocante, pegajosa, que afoga os filhos com exigências. Assim, eu sorria, assentia e os despedia na porta com um beijo e um pote com comida cheia. "Coma bem, filho", eu dizia. E ele se ia com Patrícia pendurada no braço, entrando naquele carro que eu nunca teria podido comprar. O casamento foi lindo. Chorei de felicidade e também de algo que não soube nomear naquele momento. Agora sei que era luto. Luto pelo menino que precisava de mim no escuro. Luto pelas manhãs de bolos. Luto por ter sido o centro do universo dele. Depois do casamento, tudo mudou mais rápido. As chamadas viraram mensagens. As mensagens viraram silêncios. Os silêncios viraram costume. E eu, como boa mãe brasileira, aprendi a viver com as migalhas de atenção que meu filho me lançava de vez em quando. Até aquele aniversário de 68 anos, até aquelas 27 chamadas não atendidas, até aquela última mensagem. Não precisa mais vir, porque há um momento em que o coração de uma mãe também se cansa. E o meu escolheu aquele dia para se render. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. A primeira vez que senti que estava perdendo meu filho foi numa terça-feira à tarde, 6 meses depois do casamento.
Eu havia preparado moqueca de peixe, aquela que Gustavo adorava desde criança. Cozinhei por horas com todo o amor que uma mãe pode colocar numa panela. A casa cheirava a lar, a família, aos domingos da minha infância. Mandei uma mensagem para Gustavo. Filho, tem moqueca? Vem almoçar? Ele respondeu 3 horas depois. Hoje não posso, mãe. Patty preparou salmão. Algo se quebrou no meu peito, mas tão suavemente que quase não senti. Guardei a moqueca na geladeira. Comi sozinha, em frente à televisão desligada, escutando apenas o som da minha própria colher contra o prato. No dia seguinte, reaqueci. No terceiro dia, joguei fora. Já estava com um cheiro estranho. Assim como a moqueca, muitas coisas começaram a se estragar sem que ninguém notasse. As ligações de domingo, que antes eram sagradas, se tornaram opcionais. Mãe, você se importa se eu não for neste fim de semana? É que os pais da Patty nos convidaram para Campos do Jordão. Claro, filho. Vá tranquilo. Eu sempre dizia sim. Sempre dava permissão. Sempre sorria ao telefone. Embora ele não pudesse me ver. Porque foi isso que ensinaram as mulheres da minha geração. A não estorvar, a não ser um peso, a desaparecer pouquinho a pouquinho para que os outros pudessem brilhar. Patrícia nunca foi grosseira comigo. Isso é o curioso. Nunca levantou a voz. Nunca me desrespeitou abertamente. A arma dela era muito mais sutil. Um dia, durante um almoço de família na minha casa, estávamos falando de lembranças. Contei uma história de quando Gustavo tinha 7 anos e se vestiu de astronauta com caixas de papelão para o festival do Dia das Mães. Rimos. Gustavo ficou vermelho. Ah, mãe, sempre com as mesmas histórias, ele disse, mas com carinho. Patrícia sorriu, pegou a taça de vinho e disse em voz suave: é que Regina vive muito no passado. Não é normal na idade dela. Na idade dela, como se eu fosse uma velha decrépita. Como se meus 65 anos na época fossem sinônimo de irrelevância. Gustavo não disse nada, apenas mudou de assunto. E eu engoli em seco, sorri e continuei servindo a comida. Naquela noite, quando eles se foram, lavei os pratos chorando em silêncio. Não sabia muito bem por que chorava, só sabia que algo havia mudado. Os meses seguintes foram uma sucessão de pequenas feridas que, uma por uma, não pareciam grande coisa, mas juntas formavam uma hemorragia lenta. Meu aniversário de 66 anos. Gustavo chegou 2 horas atrasado porque se esqueceu. Ficou 20 minutos. Não provou o bolo. O Natal daquele ano. Passamos a ceia na casa dos sogros de Gustavo. Fui convidada por cortesia, mas me sentei na ponta da mesa, longe do meu filho, vendo como ele ria com a família de Patrícia. O Dia das Mães seguinte recebi um buquê de flores comprado no supermercado com um cartão que dizia "Feliz Dia", em letra impressa. Ele nem sequer assinou, mas eu guardava cada cartão, cada detalhe, porque quando se tem tão pouco, até as migalhas são tesouros. Comecei a notar que Gustavo mudava quando estava com Patrícia. A voz dele ficava mais seca, as respostas mais curtas. Parou de me abraçar quando chegava. Apenas um beijo rápido na bochecha, como se cumprimenta uma conhecida. Uma tarde, enquanto ele revisava o celular na minha sala, perguntei: "Filho, está tudo bem entre a gente?" Ele levantou a vista, confuso. "Por que você pergunta isso, mãe?" "Não sei. Sinto que não conversamos mais como antes." Ele suspirou. Aquele suspiro que me doeu mais do que qualquer grito. "Mãe, eu não sou mais criança. Tenho minha própria vida. Minha esposa, minhas responsabilidades. Eu sei, filho. Só estou dizendo que... É que às vezes eu sinto que você quer que eu continue sendo seu bebê, mas eu cresci." "Ok." Ele se levantou, pegou as chaves e foi embora. Eu fiquei sentada no sofá com as mãos trêmulas, tentando entender em que momento amar meu filho havia se tornado um defeito. Naquela noite, liguei para minha irmã Lúcia, que mora em Porto Alegre. "Lu, é normal que os filhos se afastem assim quando se casam?" Houve um silêncio. "Ah, Rê, os homens sempre vão para quem os tem na cama." A resposta dela foi crua, mas honesta. Desliguei e fiquei olhando para o teto do meu quarto, aquele que tantas noites velou o sono do meu filho quando era pequeno. Perguntei-me se eu havia sido mãe demais, se havia amado demais,
Se havia me sacrificado tanto que, sem querer, ensinei a Gustavo que eu não valia nada. Porque esse é o problema de dar tudo. Os outros aprendem a pegar sem agradecer. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. Eu continuava ligando, continuava convidando, continuava cozinhando para ele, embora já não viesse comer. E ele continuava respondendo com pretextos cada vez mais fracos. Hoje não, mãe, estamos cansados. Outro dia, mãe, temos planos. Depois eu te ligo, mãe. Estou ocupado. O depois nunca chegava até que chegou meu aniversário de 68 anos. O dia em que liguei 27 vezes. O dia em que entendi que uma mãe também pode morrer de abandono. E o dia em que alguém que eu havia apagado da minha vida voltou para me salvar. Embora naquele momento, caída no chão frio da sala, com o coração destroçado e o corpo se rendendo, eu não o soubesse. Só sabia que havia amado mal, ou talvez que havia amado muito bem a quem não soube receber. Ainda me pergunto se fiz o correto ao protegê-lo tanto. E você? Alguma vez deu tudo por alguém que depois te esqueceu? Há uma mentira que as mães contamos a nós mesmas para sobreviver. Ele está ocupado, tem a vida dele. Eu entendo. Por 2 anos completos, eu repeti essa mentira cada vez que Gustavo cancelava uma visita. Cada vez que desligava rápido, cada vez que as mensagens dele ficavam mais frias e distantes, eu me convencia de que era normal, de que os filhos são assim quando crescem, de que eu estava sendo egoísta ao esperar mais. Aprendi a me contentar com o mínimo. Uma mensagem de bom dia a cada 3 dias já era motivo de alegria. Uma ligação de 10 minutos aos domingos era um presente, uma visita fugaz de meia hora, um tesouro. Eu me adaptei, me fiz pequena, me tornei invisível. Tudo para não perdê-lo, porque no fundo eu tinha medo. Medo de que, se eu reclamasse, se exigisse, se me atrevesse a dizer, sinto a sua ausência, ele se afastaria completamente. Assim, engoli a dor. Guardei-a tão fundo que algumas noites acordava com o peito oprimido, sem conseguir respirar direito. O médico me disse que era ansiedade, que minha pressão estava subindo, que eu precisava reduzir o estresse. Vive sozinha? Ele perguntou. Sim. Tem família por perto? Tenho um filho. Ele a visita com frequência? Fiquei calada. Depois sorri. Quando pode. O médico me olhou por cima dos óculos com aquela expressão que os profissionais têm quando sabem que você está mentindo. Dona Regina, o corpo não mente. Seu coração está cansado e não é só pela idade. Ele me receitou remédios. Saí do consultório com a sacola da farmácia e um nó na garganta. Naquela tarde, mandei uma mensagem para Gustavo. Filho, fui ao médico. Disseram que preciso cuidar da pressão. Podemos nos ver logo? Ele respondeu no dia seguinte. Claro, mãe. Nos vemos em breve. Se cuida. Nunca perguntou o que o médico havia dito. Nunca perguntou se eu estava bem. Apenas, se cuida. Como se eu fosse uma conhecida, uma vizinha. Alguém de quem você se despede com cortesia, mas sem interesse real. Tentei ser a nora perfeita, a sogra perfeita, a mãe perfeita que não atrapalha. Quando Patrícia mencionou que estavam procurando uma casa maior, eu não perguntei se consideraram o apartamento de cima do meu que estava à venda, embora morresse de vontade de tê-lo perto. Quando disseram que iriam viajar para Jericoacoara, eu não mencionei que estava há 3 anos sem sair da cidade. Apenas desejei boa viagem e pedi que me mandassem fotos. Mandaram 2, ambas deles sozinhos, como se eu fosse uma obrigação e não parte da felicidade deles. Comecei a seguir as redes sociais de Patrícia. Eu sei, é patético. Mas era a única forma de saber o que meu filho estava fazendo. Ali vi as fotos dos jantares em restaurantes elegantes, as viagens de fim de semana, as reuniões com amigos, os sorrisos, os brindes. Meu filho tinha uma vida completa da qual eu já não fazia parte. E o pior é que ele parecia feliz. Como podia estar feliz sem mim? Uma noite cedi. Liguei para ele. Eram 9 da noite. Não muito tarde. Ele atendeu ao 5º toque. Mãe, aconteceu alguma coisa? A voz dele soava irritada, como se eu o tivesse interrompido. Não, filho. Só queria ouvir sua voz. Silêncio incômodo. Mãe, estamos assistindo a um filme. Ah, perdão, eu não sabia.
Só liguei para... Para quê, mãe? A pergunta saiu seca, impaciente. E eu não soube o que responder, porque a verdade era triste demais para ser dita em voz alta. Eu liguei porque me sinto sozinha. Porque estou há 4 dias sem falar com ninguém. Porque esta casa parece vazia sem você. Porque às vezes me pergunto se faria diferença se eu desaparecesse. Mas não disse nada disso apenas... Só para te desejar boa noite, filho. Que descanse. Ok, você também. Tchau. Ele desligou. Fiquei com o telefone na mão, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Naquela noite, decidi que não ligaria mais para ele sem motivo, que esperaria ele ligar, que não seria um fardo. Passaram-se 2 semanas antes que ele me ligasse, e quando o fez, foi para perguntar se eu podia lhe emprestar dinheiro para consertar o carro. Transferi sem perguntar. Ele nunca devolveu, nunca mencionou. 2 meses antes do meu aniversário de 68 anos, minha comadre Estela veio me visitar. Ela é daquelas amigas que dizem as verdades, mesmo que doa. Sentamos na cozinha com café e pão doce. Contei a ela, entre lágrimas contidas, o quão distante Gustavo estava. Regina, esse rapaz está usando você. Ela disse sem rodeios. Não diga isso, Estela. O quê? Ele só te procura quando precisa de algo. Nem sequer pergunta como você está. É que ele está ocupado. Tem o casamento, o trabalho. Ah, comadre, até quando você vai continuar defendendo ele? Fiquei calada. Estela suspirou e pegou minha mão. Você criou esse menino sozinha, deu tudo a ele, e agora ele te trata como se você fosse um móvel velho. E sabe o que é pior? Você permite isso. As palavras dela me doeram porque eram verdadeiras, mas mesmo assim não fiz nada. Não disse nada. Porque há um tipo de amor que te ensina a desaparecer. E o meu por Gustavo era exatamente esse. Quando chegou meu aniversário de 68 anos, eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que, apesar de tudo, meu filho apareceria, me abraçaria, me diria "Feliz aniversário, mãe", com aquele carinho que antes me dava sem pensar. Preparei a comida favorita dele, limpei a casa, arrumei o cabelo, vesti o vestido azul que ele gostava e esperei. E esperei. E esperei até que a dor no peito se tornou insuportável, até que as 27 chamadas ficaram sem resposta, até que escrevi aquela última mensagem com os dedos trêmulos. Não precisa mais vir. E ali, caída no chão frio da sala, com a vista embaçada e o coração se rendendo, entendi algo terrível. Eu havia ensinado meu filho a não me valorizar, porque nunca exigi que ele o fizesse, porque sempre me fiz de lado. Sempre disse, não importa. Sempre perdoei sem que ele sequer pedisse perdão. E agora meu corpo estava cobrando a conta de tanta dor guardada. Fechei os olhos, e a última coisa que pensei antes de perder a consciência foi: perdão, filho. Perdão por não ter me feito respeitar. Porque às vezes o amor que mais machuca é o que não tem limites. Você também foi daquelas que dão tudo sem esperar nada em troca? Até onde você chegou antes de dizer basta? Acordei numa cama que não era a minha. As luzes fluorescentes do teto machucavam meus olhos. O cheiro de desinfetante e álcool me lembrou imediatamente onde eu estava. Um hospital. Tentei me mexer, mas tinha uma agulha intravenosa no braço esquerdo. Meu corpo parecia pesado, como se fosse feito de pedra. Calma, dona Regina. Não se mova ainda. Uma enfermeira jovem se aproximou. Verificou o soro e sorriu com aquela amabilidade profissional que dão nos hospitais. O quê? O que aconteceu? Minha voz saiu rouca, quebrada. A senhora sofreu um pré-infarto. Foi encontrada a tempo. Teve muita sorte. Sorte. Que palavra estranha para descrever o que eu sentia. Quem me encontrou? A enfermeira hesitou um segundo. Um senhor está lá fora. Ficou aqui a noite toda, quer que eu o deixe entrar. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e então eu o vi. Ricardo. O homem que havia sido meu marido, o pai do meu filho, o homem que estava há 28 anos apagado das nossas vidas. Mas já não era o mesmo homem que eu lembrava. O Ricardo que eu conheci era um homem jovem, de riso fácil e promessas vazias. Um homem que cheirava a cerveja às 3 da tarde, que chegava tarde, que gritava quando ficava com raiva. O homem que estava na minha frente tinha 72 anos.
cabelo completamente branco, rugas profundas ao redor dos olhos, roupas simples, mas limpas, e algo no olhar, algo que eu nunca tinha visto antes: humildade, arrependimento, paz. Regina, ele disse em voz baixa, como se meu nome fosse algo frágil que pudesse se quebrar. Eu não soube o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu estava passando em frente à sua casa esta manhã, vi a porta entreaberta. Algo me disse para entrar. E te encontrei ali no chão. A voz dele embargou. Chamei a ambulância. Vim com você. Não podia te deixar sozinha. Lágrimas silenciosas rolaram pelas minhas bochechas. Por quê? Foi a única coisa que consegui dizer. Por que, depois de tantos anos? Ricardo se sentou na cadeira ao lado da minha cama. Parecia cansado, velho, mas também presente. Nunca deixei de perguntar por vocês, Regina. Nunca. Fechei os olhos. As memórias me atingiram como uma onda. 28 anos atrás, Ricardo era um homem perdido. Bebia demais, perdia empregos, gritava, quebrava coisas. Nunca me agrediu fisicamente, mas a violência verbal dele era uma navalha que cortava lentamente. E quando Gustavo tinha 4 anos, ele chegou bêbado uma noite, gritando, e o menino se escondeu debaixo da cama, chorando, tampando os ouvidos. Naquela noite tomei a decisão. No dia seguinte, quando Ricardo acordou de ressaca, eu disse: vá embora e não volte. Se você ama seu filho, vá. Não quero que ele cresça com um pai assim. Ele se foi, sem brigar, sem implorar, como se no fundo soubesse que eu tinha razão. Por anos tentei proteger Gustavo da dor. Eu lhe disse que o pai nos havia abandonado, que foi embora porque não nos queria, que nunca mais perguntou por ele. Era mais fácil do que a verdade. Mas Ricardo voltou. 1 ano depois do divórcio, apareceu na minha porta sóbrio, com os olhos limpos, com flores na mão. Regina, estou no Alcoólicos Anônimos. Faz 11 meses que não bebo. Por favor, me deixe ver meu filho. Eu fechei a porta na cara dele. Voltou 6 meses depois, e depois, a cada ano, sempre com a mesma súplica. E eu sempre dizia não, porque tinha medo. Medo de que ele voltasse a beber. Medo de que machucasse Gustavo. Medo de perder o controle da vida que eu havia construído sozinha. Até que um dia ele parou de vir. Pensei que finalmente tinha desistido, que tinha nos esquecido. Mas agora, aqui nesta cama de hospital, com Ricardo olhando para mim com aqueles olhos cansados, entendi que eu havia me enganado. Nunca deixei de escrever cartas para Gustavo, disse Ricardo com a voz trêmula. Uma a cada aniversário, uma a cada Natal, durante 22 anos. Meu coração parou. O quê? Eu as mandava para o seu endereço com meu nome no remetente, para que você soubesse que vinham de mim, para que, se você decidisse entregá-las, ele soubesse que eu nunca o esqueci. Fiquei sem ar, porque eu sim recebi essas cartas, e as queimei todas sem abrir nenhuma. Eu não sabia. Menti, mas Ricardo me conhecia bem demais. Sabia, Regina. E eu entendo. Eu merecia esse castigo, mas Gustavo não. Ele merecia saber que o pai o amava, que eu mudei, que me recuperei. As lágrimas caíam sem controle pelo meu rosto. Eu tinha que protegê-lo. Sussurrei. Eu sei, mas você também roubou dele a oportunidade de me conhecer, de me perdoar, de ter um pai. As palavras dele eram como facas, mas não as disse com raiva. Disse-as com tristeza, com aceitação. Estou há 20 anos sóbrio, Regina. Casei de novo. Enviei há 3 anos. Agora moro sozinho, a 5 quadras da sua casa. Trabalho como contador num escritório pequeno. Vou à igreja aos domingos e toda noite rezo pelo meu filho, pelo filho que nunca pude conhecer. Meu corpo tremia. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. Por que nunca veio me confrontar? Perguntei entre soluços. Porque eu não queria te causar problemas. Eu já tinha causado dor suficiente. Ele fez uma pausa. Mas quando te vi caída naquela sala, Regina, quando vi seu telefone com todas aquelas chamadas não atendidas para um contato que dizia Guga, entendi que eu não era o único que te havia abandonado. As palavras dele me atravessaram porque ele tinha razão.
Meu filho me havia abandonado exatamente igual ao pai. Mas desta vez eu não tive a coragem de exigir nada. Não tive a força de dizer basta. Ele sabe que estou aqui? Perguntei. Ricardo negou com a cabeça. Ainda não. Eu queria que você acordasse primeiro, que me dissesse o que queria fazer. Olhei para o teto, as lágrimas continuavam caindo. E então, naquele momento de clareza dolorosa, entendi algo. Eu havia protegido tanto Gustavo do passado que o transformei no presente. Ao ocultar a verdade sobre o pai, eu lhe ensinei que os homens podem ir embora sem consequências, que as mães sempre perdoam, que o abandono é normal. Eu lhe ensinei, sem querer, a me abandonar. Ligue para ele. Eu disse a Ricardo. Diga que estou aqui. Tem certeza? Assenti. É hora de ele saber a verdade. Toda a verdade. Ricardo pegou o celular. Ligou para um número que percebi estava salvo como Gustavo, meu filho. Ele sempre soube o número, mas nunca se atreveu a ligar. Até hoje. Escutei o tom de chamada pelo viva-voz. Uma vez, duas, três. E então, a voz do meu filho. Alô? Quem fala? Ricardo respirou fundo. Gustavo, sou Ricardo de Freitas, seu pai. E preciso que você venha para o Hospital Geral agora mesmo. Sua mãe está aqui e precisa te ver. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. E eu fechei os olhos, preparando-me para o momento em que meu mundo construído sobre segredos e silêncios finalmente desmoronaria. Às vezes guardamos segredos para proteger quem amamos. Mas o que acontece quando esses segredos acabam machucando mais? Gustavo chegou uma hora depois. Eu o ouvi antes de vê-lo. Os passos apressados no corredor. A voz alterada perguntando à enfermeira onde era meu quarto. E então, a porta se abriu de repente. Meu filho entrou como um furacão. Tinha o cabelo despenteado, olheiras profundas, a camisa amarrotada. Os olhos dele me buscaram imediatamente, cheios de pânico. Mãe, mãe! Correu para a minha cama, pegou minha mão e, pela primeira vez em anos, vi lágrimas nos olhos dele. Meu Deus, mãe, o que aconteceu? Você está bem? Eu não sabia. A voz dele falhou. Ele apertou minha mão com força, como quando era criança e tinha medo do escuro. Por um segundo, apenas um segundo, senti que meu filho havia voltado. Mas então, os olhos dele se desviaram para o canto do quarto, para Ricardo. O homem mais velho estava em pé junto à janela, quieto, com as mãos nos bolsos. A expressão era serena, mas vigilante, como se estivesse esperando uma explosão. Gustavo soltou minha mão. O rosto dele mudou. A preocupação se transformou em confusão. Depois em reconhecimento e, finalmente, em fúria. Quem é você? Perguntou. Embora pelo tom de voz já soubesse. Ricardo deu um passo à frente. Gustavo, sou seu pai. Meu filho recuou como se tivesse levado um tapa. Não, não, não. Você não é meu pai. Meu pai nos abandonou há quase 30 anos. Meu pai não existe. Gustavo. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca. Ele se virou para mim com os olhos arregalados. O que este homem está fazendo aqui, mãe? Quem o chamou? Ele me salvou. Eu disse com toda a calma que pude. Ele me encontrou desmaiada. Chamou a ambulância. Ficou aqui a noite toda. Gustavo negou com a cabeça, incrédulo. Não, isso não faz sentido. Você. Apontou para Ricardo com o dedo trêmulo. Você desapareceu. Nunca se importou conosco. Nunca mais voltou. Ricardo respirou fundo. A voz dele saiu baixa, controlada. Sim, voltei, filho, muitas vezes, mas sua mãe decidiu que você não me veria. E ela tinha razão. Eu não era um bom homem naquela época. O quê? Gustavo olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Mãe. As palavras me pesavam como pedras na garganta. Filho, sente-se, por favor. Não quero sentar. Quero que você me explique o que está acontecendo. A voz dele aumentou. A enfermeira espiou pela porta, preocupada. Ricardo fez um sinal de que tudo estava bem. Fechei os olhos por um momento, respirei fundo e, finalmente, depois de 28 anos de silêncio, disse a verdade. Seu pai tinha um problema com o álcool. Bebia demais, gritava, quebrava coisas. E uma noite, quando você tinha 4 anos,
Ele chegou bêbado e te assustou tanto que você se escondeu debaixo da sua cama, chorando. No dia seguinte, pedi que ele fosse embora. Disse que não voltasse, que se te amasse, nos deixaria em paz. Então, ele não nos abandonou? Perguntou meu filho com a voz trêmula. Você o expulsou? Sim. E nunca me contou? Eu queria te proteger. Você era muito pequeno. Eu não podia explicar. Eu tinha o direito de saber, gritou Gustavo. Era meu pai, mãe. Mesmo que tivesse sido ruim, mesmo que tivesse tido problemas, eu tinha o direito de saber a verdade. As palavras dele me atravessaram porque ele tinha razão. Ricardo falou então com uma voz cheia de calma dolorosa. Gustavo, sua mãe fez o correto. Eu era um desastre, um alcoólatra, um homem violento. Eu mereci perdê-los. E por que você voltou agora? Meu filho perguntou com rancor. Depois de quase 30 anos, eu não voltei agora. Voltei muitas vezes, 1 ano depois do divórcio. E depois, a cada ano, implorei à sua mãe que me deixasse te ver, mas ela sempre dizia não. E eu aceitei, porque era o meu castigo. Gustavo me olhou fixamente. É verdade, mãe? Assenti, com lágrimas rolando pelas minhas bochechas. Mas quando parei de ir pessoalmente, continuou Ricardo, comecei a te escrever cartas, uma a cada aniversário, uma a cada Natal. Durante 22 anos, eu as mandava para o endereço da sua mãe. Meu filho ficou sem ar. Cartas? Que cartas? Eu nunca recebi nenhuma carta. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo olhou para mim, Gustavo olhou para mim, e ambos souberam a resposta sem que eu dissesse uma palavra. Mãe. A voz de Gustavo era apenas um sussurro. O que você fez com essas cartas? Eu não podia mais mentir. Eu as queimei, confessei. Todas, sem abri-las. Meu filho recuou como se o tivessem agredido. Como você pôde? Como você pôde? Porque eu tinha medo. Gritei com toda a força que meu corpo fraco me permitiu. Tinha medo que ele voltasse a beber. Tinha medo que te machucasse. Tinha medo de te perder. Não era sua decisão. Os olhos dele estavam vermelhos de raiva e dor. Essas cartas eram para mim. Eram minhas. E você as roubou de mim. Cada palavra era um prego no meu coração. Perdão, filho, por favor. Eu só queria te proteger. Ele soltou uma risada amarga. É isso que você acha que fez? Você mentiu durante toda a minha vida, mãe. Você me fez acreditar que meu pai nos abandonou, que não se importava conosco, e tudo era mentira. Ricardo interveio com voz firme, mas tranquila. Gustavo, sua mãe cometeu um erro, mas o fez por amor. Eu a entendo. Pois eu não, gritou meu filho. Eu passei toda a minha infância me perguntando por que meu pai não me queria, me sentindo rejeitado, incompleto. Ele levou as mãos à cabeça, desesperado. E enquanto isso, ele me escrevia cartas, me procurava. E você? Ele me apontou com o dedo. Você me escondeu tudo. As lágrimas não paravam de cair. Filho, sabe o que é o pior, mãe? A voz dele falhou. Que eu sempre te defendi. Sempre te coloquei acima de tudo. Sempre disse a Patrícia que você era a melhor mãe do mundo, que havia sacrificado tudo por mim. Fez uma pausa. Olhou para mim com uma mistura de dor e decepção que me destroçou. Mas agora vejo que você também me manipulou, que construiu minha vida sobre mentiras e que roubou a possibilidade de conhecer meu pai. Ricardo se aproximou dele com cuidado. Filho, você ainda pode me conhecer. Ainda há tempo. Gustavo olhou para ele. Por um momento vi algo nos olhos dele. Curiosidade, anseio, dor. Mas então negou com a cabeça. Não sei se posso confiar em nenhum dos dois. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Gustavo, por favor, não vá! Eu implorei. Ele parou. Sem se virar, disse. Sabe quantas vezes eu te liguei, mãe? 27. 27 vezes você tentou falar comigo ontem. A voz dele tremia. E eu estava em casa com o telefone no silencioso, assistindo a um filme, ignorando você, porque eu tinha me acostumado que não importava se eu atendia ou não, porque você sempre estava lá, sempre me esperando, sempre me perdoando tudo. Ele se virou, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mas acontece que você também não é perfeita, mãe. Acontece que você também esconde coisas, também mente, também machuca.
Abriu a porta. Preciso de tempo. Preciso pensar. E se foi? A porta se fechou com um som que ressoou como o fim de algo. Fiquei ali, tremendo, com o coração partido em 1000 pedaços. Ricardo se aproximou devagar, sentou-se na cadeira ao lado da minha cama e, sem dizer nada, pegou minha mão. Eu o perdi. Sussurrei. Perdi meu filho. Ricardo apertou minha mão com suavidade. Você não o perdeu, Regina. Ele só parou de te ver como perfeita. E isso, por mais que doa, é necessário. Chorei em silêncio enquanto as máquinas apitavam ao meu redor. E a verdade, depois de tantos anos escondida, finalmente vinha à tona. Dolorosa, inevitável, libertadora. Você já descobriu que alguém que amava mentiu para você para o seu bem? Como você se sentiu? Os 3 dias seguintes no hospital foram os mais longos da minha vida. Não pela dor física. Os médicos controlavam isso com remédios. O monitor cardíaco marcava um ritmo estável. Minha pressão baixou. Meu corpo se recuperava, mas minha alma estava destroçada. Gustavo não voltou. Também não ligou. Nem mandou mensagem. Toda vez que meu telefone tocava, meu coração saltava com esperança. Mas era sempre minha irmã Lúcia perguntando como eu estava. Ou minha comadre Estela se oferecendo para me levar comida quando eu saísse, ou o médico verificando meus resultados. Nunca era meu filho. Ricardo, por outro lado, vinha todos os dias. Sentava-se na cadeira ao lado da minha cama por horas sem dizer muito. Às vezes lia o jornal, às vezes só olhava pela janela, mas sempre estava ali. Uma tarde, enquanto eu olhava para o teto sem conseguir dormir, perguntei: por que você fica? Você não me deve mais nada. Nunca me deveu nada. Ele dobrou o jornal e me olhou com aqueles olhos cansados que tinham visto demais. Porque durante 28 anos sonhei em poder fazer algo por vocês. E agora que finalmente posso estar aqui, não vou embora. Mas eu te odiei, Ricardo. Por anos eu te odiei. Eu sei. Eu te apaguei das nossas vidas como se nunca tivesse existido. Eu sei. E queimei aquelas cartas sem lê-las, sem dar ao seu filho a oportunidade de te conhecer. A voz dele saiu suave, sem rancor. Eu sei, Regina. E mesmo assim eu te entendo. Fechei os olhos. As lágrimas vieram de novo, como vinham a cada hora desde que Gustavo tinha ido embora. Você não merecia isso, sussurrei. Talvez sim, talvez não. Mas já não importa. O que importa é que agora ambos saibamos a verdade e que nosso filho também a saiba. Mas ele me odeia, e tem razão em me odiar. Ricardo negou com a cabeça. Ele não te odeia. Está confuso, ferido, decepcionado. Mas o amor não se apaga assim de repente. Eu queria acreditar nele, mas o silêncio de Gustavo era ensurdecedor. No 4º dia, o médico me deu alta. Seu coração está estável, dona Regina. Mas a senhora precisa evitar o estresse, comer bem, tomar seus medicamentos e, acima de tudo, ele me olhou com seriedade. Não viver sozinha. Tem alguém que possa ficar com a senhora nas próximas semanas? Pensei em Gustavo, na casa vazia que me esperava, nas noites solitárias. Sim, menti. Minha irmã vem de Porto Alegre. O médico assentiu, embora não parecesse muito convencido. Ricardo me levou para casa no carro velho, mas limpo. A viagem foi silenciosa. Eu olhava pela janela as ruas que havia percorrido 1000 vezes. Mas agora tudo parecia diferente, mais cinzento, mais triste. Quando chegamos à minha casa, Ricardo se ofereceu para me ajudar a entrar. A porta ainda estava como eu a havia deixado no dia do meu aniversário, entreaberta, silenciosa. Entramos juntos. A cena me atingiu como um soco no estômago. A mesa continuava posta. Os pratos limpos esperando por convidados que nunca vieram. As velas derretidas até o fim. A feijoada na panela sobre o fogão, já estragada, coberta por uma película acinzentada. E no chão da sala, uma pequena mancha escura onde eu havia caído, meu sangue, minha dor. A evidência física do meu colapso. Ricardo viu minha expressão e agiu rápido. Sente-se, Regina. Eu limpo isso. Você não precisa. Sente-se. Ele repetiu, mas com firmeza. Sentei-me no sofá, tremendo, enquanto Ricardo limpava silenciosamente os restos daquela noite terrível.
jogou a feijoada fora, lavou os pratos, removeu as velas, passou o pano no chão. Quando terminou, sentou-se na minha frente. Quer que eu fique um pouco? Neguei com a cabeça. Você já fez o suficiente de verdade, obrigada. Ele assentiu, levantou-se para ir, mas na porta parou. Regina, vou te dizer algo que aprendi no Alcoólicos Anônimos, algo que salvou minha vida. Nós não podemos controlar o que os outros fazem, só podemos controlar o que nós fazemos. Você cometeu erros. Eu também. Gustavo também. Mas agora cabe a nós fazer o mais difícil. Viver com as consequências e perdoar a nós mesmos. Ele deixou o número de telefone dele anotado num papel sobre a mesa. Se precisar de algo, o que for, me ligue. E se foi. Fiquei sozinha naquela casa que, de repente, parecia grande demais e vazia demais. Naquela noite, deitada na minha cama, peguei o telefone, abri minha conversa com Gustavo, vi as 27 chamadas perdidas, vi minha última mensagem, não precisa mais vir. E com o coração na garganta, escrevi: Filho, sei que você está com raiva e tem todo o direito. Cometi erros terríveis, menti para você, escondi coisas e sinto muito mais do que as palavras podem expressar. Mas preciso que você saiba de algo. Nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. Tudo o que fiz, fiz porque tinha medo. Medo de te perder, medo de que te machucassem, medo de não ser suficiente. E agora entendo que, ao te proteger tanto, eu te machuquei de outra forma. Se você precisar de tempo, eu entendo. Se precisar de espaço, também. Mas, por favor, quando estiver pronto, me deixe explicar tudo. Me deixe mostrar quem era seu pai antes e quem ele é agora. Me deixe corrigir pelo menos um pouco do dano que causei. Eu te amo, filho. Sempre te amarei. Não importa o que. Enviei a mensagem. Vi os 2 risquinhos azuis. Lido, mas não houve resposta. Passaram-se os dias, depois as semanas. Minha irmã Lúcia veio ficar comigo por 10 dias. Cuidou de mim, cozinhou, me escutou chorar. Regina, esse rapaz vai voltar. Ela me dizia. Só dê tempo a ele. E se não voltar, então você aprenderá a viver com isso. Porque você existia antes de ser mãe e continuará existindo depois. As palavras dela eram duras, mas verdadeiras. Quando Lúcia voltou para Porto Alegre, Ricardo começou a me visitar. No início, só passava para deixar comida, depois ficava para tomar café, depois conversávamos por horas. Ele me contou sobre os anos no AA, sobre como tinha chegado ao fundo do poço, sobre como se reconstruiu peça por peça, sobre o casamento com uma mulher que o ajudou a se curar, sobre a dor quando ela morreu de câncer. Ela sabia de nós? Perguntei. Sim, tudo. Eu mostrei a ela as cartas que te mandava. Foi ela quem me incentivou a continuar escrevendo, mesmo que você nunca respondesse. E você nunca ficou com raiva de mim por não deixar você ver Gustavo? Ricardo sorriu com tristeza. Claro que fiquei com raiva. Por anos fiquei com raiva. Mas a raiva só me fazia mal. Então eu a soltei e aprendi a viver com a ausência. Como eu agora, como você agora. Ele repetiu. Um mês depois de sair do hospital, tomei uma decisão. Liguei para Gustavo. Ele não atendeu. Deixei uma mensagem de voz. Filho, eu não vou continuar te perseguindo. Não porque eu não te ame, mas porque agora entendo que amar também é saber quando dar espaço. Seu pai e eu estaremos aqui quando você estiver pronto, mas não vou mais implorar, porque já não me resta força para implorar. Eu te amo e sinto muito do fundo do meu coração. Desliguei. E algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em anos, senti paz. Uma paz dolorosa. Sim, uma paz incompleta. Mas paz, afinal, porque eu havia dito a verdade, havia pedido perdão e havia soltado o controle. O resto já não dependia de mim. Naquela noite, olhei para a fotografia de Gustavo criança que continuava na minha cômoda. Peguei-a nas mãos, observei-a por um longo tempo e, finalmente, com lágrimas nos olhos, virei-a para baixo. Não por rancor, não por vingança, mas porque precisava parar de viver no passado. Meu filho já não era aquele menino, e eu já não era aquela mãe perfeita que ele acreditava conhecer. Éramos 2 pessoas quebradas tentando encontrar o caminho. E, às vezes,
O amor maior que podemos oferecer é a liberdade de se afastar, mesmo que isso nos destrua por dentro. Você já teve que soltar alguém que amava, mesmo que isso partisse seu coração? 6 meses depois do meu aniversário de 68 anos, a vida me ensinou algo que eu nunca imaginei, que a justiça nem sempre chega com vingança. Às vezes chega com silêncio, com ausência, com o peso natural das consequências. Foi minha comadre Estela quem me deu as primeiras notícias. Chegou uma tarde com café e pão, como costumava fazer desde que saí do hospital. Mas desta vez trazia aquela expressão que as pessoas têm quando sabem de algo importante e não sabem se devem contar. "O que houve, Estela?" Perguntei enquanto servia o café. Ela suspirou. "Vi sua nora no shopping há 2 dias." Meu coração acelerou. Fazia meses que eu não sabia de nada de Gustavo diretamente. Apenas rumores, comentários vagos. E ela estava com um homem. Não era Gustavo. Fiquei parada. Pareciam íntimos, muito íntimos. Estavam de mãos dadas, rindo. "E, comadre, não quero falar mal, mas..." "Diga, Estela." Aquele homem usava um relógio caríssimo, carro esportivo, e pelo jeito que Patrícia o olhava... Bom, você conhece aquele olhar. Não senti o que esperava sentir. Não senti satisfação. Não senti alívio. Apenas senti tristeza pelo meu filho. "Você acha que Gustavo sabe?" Perguntei. Estela encolheu os ombros. "Não sei, mas se sabe, não disse nada. Se não sabe, logo vai descobrir." 2 semanas depois, Ricardo veio me visitar. Ele tinha uma expressão séria. "Regina, preciso te contar algo." Sentamos na sala. Eu fui ao endereço de Gustavo há 1 mês, como prometi. Com a caixa. Meu coração bateu forte. E ele não abriu a porta, mas eu deixei a caixa na entrada com a sua carta. Não sei se ele recebeu, não sei se abriu. Entendo. Mas ontem ele me ligou. Fiquei sem ar. "O quê?" Ricardo assentiu. Às 11 da noite eu já estava dormindo. O telefone tocou e eu vi o nome dele. Quase não acreditei. "O que ele te disse?" Ricardo respirou fundo. Ele estava chorando. Mal conseguia falar. Me disse que Patrícia o deixou, que se foi com outro homem, alguém com mais dinheiro, mais sucesso, que lhe disse que nunca o tinha amado de verdade, que só ficou com ele porque era conveniente. Fechei os olhos. A dor de mãe nunca passa, não importa o quanto você tenha sido machucada. "E o que mais ele te disse?" "Que ele abriu a caixa, que leu a sua carta, que viu as cinzas das minhas cartas e que..." A voz de Ricardo falhou. "Que ele sente muito. Que sente não ter estado lá quando eu precisei. Que sente ter se tornado o tipo de homem que ignora a mãe." As lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. "Ele não pediu para falar com você ainda", continuou Ricardo, "mas me perguntou se podíamos nos ver. Quer me conhecer, quer saber quem eu sou." "E o que você disse?" Ricardo sorriu com tristeza. "Que sim. Que eu o esperei por 30 anos, que posso esperá-lo pelo tempo que for preciso." Ficamos em silêncio. "A vida tem formas estranhas de cobrar as dívidas, não é?" Eu disse finalmente. Ricardo assentiu. "Patrícia o usou, o afastou de você e agora o deixou sozinho. Exatamente como ele deixou você sozinha. É como se o universo tivesse colocado um espelho na frente dele." Passaram-se as semanas. Ricardo começou a ver Gustavo aos sábados à tarde. Tomavam café, conversavam devagar, com cuidado, construindo o que nunca tiveram. Ricardo me contava os detalhes. Nunca quebrou a confiança de Gustavo, mas me deixava saber que ele estava bem, que estava se curando, que estava aprendendo. "Ele perguntou por você ontem", Ricardo me disse num sábado à tarde. Meu coração saltou. "O que ele perguntou?" "Perguntou como você estava, se estava comendo bem, se seu coração estava melhor." "E o que você disse?" "Que você estava bem, que mudou, que parece mais tranquila, mais você mesma." E era verdade. Nesses 6 meses, eu havia começado a viver de novo. Eu me matriculei em aulas de cerâmica no centro comunitário. Conheci um grupo de mulheres da minha idade que se reuniam às quintas-feiras para fazer artesanato e conversar. Comecei a sair para caminhar de manhã. Até adotei uma gata. Uma gata velha, laranja, que alguém abandonou na rua. Eu a chamei de Luna. Luna dormia na minha cama. Me acordava ronronando. Fazia companhia enquanto eu cozinhava.
Não era o mesmo que ter meu filho, mas era algo. Era vida. Era presente. Um dia, 3 meses depois que Patrícia deixou Gustavo, Ricardo me ligou cedo. Regina, você pode vir à minha casa hoje à tarde? Para quê? Gustavo quer te ver. O mundo parou. O quê? Ele me pediu para organizar um encontro em terreno neutro, sem pressões, só para conversar. Meu coração não sabia se batia mais rápido ou se parava completamente. Você tem certeza? Tenho certeza. Você vem? Olhei ao redor, para a minha casa, que já não parecia vazia, para a Luna dormindo no sofá, para os vasos de plantas que eu tinha começado a cuidar. Sim, eu disse. Finalmente eu vou. Naquela tarde, me arrumei com cuidado. Não demais, só o suficiente para me sentir digna. Dirigi até a casa de Ricardo. Era pequena, simples, mas limpa e organizada, como ele. Toquei a campainha. Ricardo abriu. Entre, Regina. Entrei, e ali, sentado na sala, estava meu filho. Gustavo parecia diferente. Mais magro, olheiras profundas, o cabelo um pouco mais longo, mas, acima de tudo, parecia humilde, quebrado, real. Ele se levantou quando me viu. Ficamos parados, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Oi, mãe, ele disse com a voz trêmula. Oi, filho. Ricardo, com sabedoria, nos deixou a sós. Vou preparar um café. Fiquem à vontade, disse, e foi para a cozinha. Gustavo e eu nos sentamos. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que têm muito a dizer e não sabem por onde começar. Finalmente, ele falou. Mãe, eu nem sei por onde começar. Comece por onde você precisar, filho. Ele respirou fundo. Patrícia me deixou há 3 meses. Foi embora com um empresário que conheceu na academia. Ela me disse, e a voz dele falhou. Me disse que nunca me amou, que só estava comigo porque eu era estável e conveniente, mas que sempre quis algo mais. Uma lágrima rolou pelo rosto dele. E, quando ela se foi, eu fiquei sozinho naquele apartamento. Completamente sozinho. E pela primeira vez eu entendi. O que você entendeu? Perguntei suavemente. Eu entendi como você se sentiu naquele dia do seu aniversário, quando desmaiou sozinha, quando me ligou 27 vezes e eu não atendi nenhuma. A voz dele quebrou num soluço. Eu entendi o que é se sentir abandonado, o que é ligar para alguém que você ama e a pessoa não atender, o que é se dar conta de que você não importa para a pessoa que você achava que te amava. Meu filho chorou. Meu Gustavo chorou como eu não o via chorar desde que era criança. E eu, por instinto, me aproximei, o abracei, e ele se agarrou a mim como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dele. Me perdoa, mãe. Ele soluçou contra meu ombro. Eu sinto muito. Eu fui um filho horrível. Eu te abandonei. Eu te ignorei. Deixei que Patrícia te colocasse de lado e, quando você mais precisou de mim, eu não estava. Filho, não. Mãe, me deixa falar. Me deixa dizer o que eu devia ter dito há meses. Você me criou sozinha, trabalhou dobrado, se sacrificou por mim, e eu te paguei com esquecimento, com desinteresse, com chamadas ignoradas. E eu não tenho desculpa, não tenho justificativa, Gustavo. E depois eu fiquei com raiva de você por ter escondido a verdade sobre o meu pai, como se eu tivesse sido perfeito, como se eu não tivesse mentido para você toda vez que eu disse, depois eu te ligo. E nunca liguei, como se eu não tivesse te machucado também. Ele pegou minhas mãos. A vida me colocou no seu lugar, mãe. Me mostrou exatamente o que se sente ao ser ignorado por alguém que você ama. E doeu tanto que pensei que não ia sobreviver. Mas você sobreviveu. Eu disse suavemente. Sim. E agora eu entendo que você também sobreviveu. Apesar de mim, apesar do meu abandono. Ficamos em silêncio. Um silêncio curador. Você consegue me perdoar, mãe? Eu o olhei. Vi o menino que foi. Vi o homem que se tornou. Vi o filho ferido que finalmente entendia. Eu já te perdoei há meses, filho. Quando parei de te perseguir. Quando soltei o controle. Quando aceitei que cada um tem seu próprio caminho. De verdade. Porque eu aprendi algo nestes meses. Que amar não é se agarrar. É deixar ir. É respeitar. É dizer a verdade.
mesmo que doa, e esperar que o outro, quando estiver pronto, volte por vontade própria. Gustavo chorou de novo. Eu quero voltar, mãe. Quero fazer parte da sua vida outra vez. Mas não mais como o menino mimado que eu era, e sim como um homem que aprendeu, que entende, que valoriza. Sorri em meio às minhas lágrimas. Então venha, filho. Mas venha como você é agora. Não preciso que você seja perfeito, só preciso que seja honesto. Nós nos abraçamos de novo. E naquele abraço havia perdão, havia dor, havia aprendizado, e também havia algo novo. Respeito. Ricardo apareceu na porta com 3 xícaras de café. Sorriu ao nos ver. Já posso entrar ou vocês ainda estão no momento meloso? Gustavo riu. Eu ri, e os 3 nos sentamos juntos. Um pai que voltou do esquecimento. Uma mãe que aprendeu a soltar. Um filho que finalmente entendeu o valor do que tinha. Não éramos uma família perfeita, nem sequer éramos uma família tradicional. Mas éramos reais. Éramos honestos. E às vezes, isso é suficiente, porque a maior justiça não é que os maus sofram, é que todos nós aprendamos. Você já foi colocado exatamente no lugar de alguém que você machucou para que entendesse a dor dessa pessoa? 1 ano depois daquele aniversário de 68 anos que mudou tudo, acordei na manhã dos meus 69 anos, mas desta vez acordei diferente. A casa não estava em silêncio. Luna ronronava ao meu lado. Da cozinha vinha um aroma familiar. Café coado na hora com canela. Levantei devagar, ainda cuidando do meu coração, e caminhei até a cozinha. Gustavo estava lá, preparando o café da manhã. Bom dia, mãe. Feliz aniversário. Aproximei-me e o abracei. Um abraço tranquilo, sem necessidade, só presença. Desde quando você tem a chave de casa? Perguntei com um sorriso. Desde que você me deu, há 2 meses, não lembra? Ele riu. Embora eu ache que também é porque agora venho tanto que até a Luna já me conhece. A gata, como se entendesse, miou do sofá. Tomamos café da manhã juntos. Pão na chapa, queijo coalho grelhado e frutas frescas. Sabe? Disse Gustavo enquanto comia. Há 1 ano eu estava no meu apartamento assistindo a um filme com Patrícia, ignorando suas ligações, achando que tinha todo o tempo do mundo. Ele fez uma pausa. E hoje estou aqui. Já não tenho Patrícia. E entendo que o tempo é a única coisa que nunca recuperamos. É verdade, filho, mas você está aqui agora e é isso que importa. A campainha tocou. Gustavo se levantou para abrir. Era Ricardo, com um buquê de flores e um sorriso. Feliz aniversário, Regina. Obrigada, Ricardo. Entre. Os 3 nos sentamos na sala, conversamos, rimos. Gustavo contou a Ricardo sobre o novo emprego. Ricardo contou a Gustavo sobre a viagem que estava planejando para o sul de Minas. Eu lhes contei sobre minha aula de cerâmica e a fonte que estava fazendo. Éramos 3 pessoas com passados quebrados, mas com presentes honestos. Não havia segredos, não havia mentiras, não havia ressentimentos guardados, apenas verdade. Pela tarde, Gustavo tirou algo da mochila, uma caixinha embrulhada em papel de presente. Isto é para você, mãe. Abri com cuidado. Dentro havia um porta-retratos de prata, e nele uma fotografia nova. Os 3 juntos, Ricardo, eu e Gustavo, tirada há 1 mês no meu quintal. Parecíamos mais velhos, cansados, mas também felizes, reais. Achei que era hora de substituir aquela foto antiga que você tinha na sua cômoda, disse Gustavo. A do menino que já não existe. Peguei o porta-retratos nas mãos. Observei-o por muito tempo. É perfeita, filho. Obrigada. Tem mais alguma coisa? Ele acrescentou, tirando um envelope. Eu o abri. Dentro havia uma carta escrita à mão com a letra adulta dele. Mãe, há 1 ano eu era um homem que não sabia valorizar, que dava tudo como garantido, que acreditava que o amor de uma mãe era infinito e incondicional, não importando como eu a tratasse. Hoje sou um homem que aprendeu, embora da forma mais dolorosa. Aprendi que o amor tem limites, sim, e que esses limites são necessários, porque amor sem respeito é só codependência. Aprendi que você não é perfeita, que cometeu erros, que me escondeu coisas, mas também aprendi que o fez por medo, não por maldade. Aprendi que meu pai não era o monstro que imaginei,
que era um homem doente que se curou e que me amou de longe por anos. E, sobretudo, aprendi que abandonar alguém nem sempre é físico, que eu te abandonei emocionalmente muito antes daquele aniversário, que eu te ignorei, que eu te fiz sentir invisível, e quando a vida me colocou no seu lugar, quando senti o que se sente ao ser ignorado por alguém que você ama, eu entendi tudo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dizer a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Obrigado por soltar o controle e me deixar voltar quando eu estivesse pronto. Este ano eu não vou falhar com você, nem no próximo, nem nunca mais. Não porque eu seja perfeito, mas porque agora eu sei o que significa te perder. Eu te amo, mãe, mas agora te amo com consciência, com presença, com atitude. Feliz aniversário, seu filho Gustavo. Chorei, chorei sem vergonha, sem esconder as lágrimas. Gustavo me abraçou. Ricardo colocou a mão no meu ombro. E naquele momento, rodeada por aqueles 2 homens que me haviam machucado e que também me haviam salvado, entendi algo profundo. Às vezes perdemos as pessoas para encontrá-las de verdade, sem máscaras, sem mentiras, sem papéis falsos. Naquela noite, depois que eles foram embora, coloquei o porta-retratos novo na minha cômoda. Olhei para a fotografia por um longo tempo. Eu já não era a mãe jovem com o filho pequeno que dependia dela. Agora eu era uma mulher de 69 anos, com cabelo grisalho, rugas profundas e olhos que tinham visto dor, mas também sabedoria. E meu filho já não era aquele menino que precisava de mim para tudo. Era um homem de 33 anos que estava aprendendo a ser melhor. E Ricardo já não era o homem perdido que eu tive que afastar. Era um pai que havia lutado 30 anos por uma segunda chance. Éramos 3 sobreviventes, 3 pessoas imperfeitas, 3 almas que escolheram curar em vez de permanecer no rancor. Deitei na minha cama. Luna se aconchegou ao meu lado. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. E, enquanto fechava os olhos, pensei em todas as mulheres que amaram demais, que se perderam cuidando de outros, que guardaram segredos acreditando que estavam protegendo, que choraram em silêncio para não incomodar. E eu quis lhes dizer algo. Você não está sozinha. Sua dor não é sua culpa. E embora você acredite que perdeu tudo, ainda tem o mais importante: você mesma. Às vezes, o maior abandono que sofremos é o nosso próprio. Quando nos abandonamos para cuidar de outros, quando nos fazemos pequenas para que outros brilhem, quando calamos nossa verdade por medo de perder. Mas também podemos voltar para nós mesmas, para nossa dignidade, para nossa verdade. E quando fazemos isso, algo mágico acontece. As pessoas que nos amam de verdade voltam também, e as que não amam vão embora. E ambas as coisas são bênçãos, porque não precisamos que todos fiquem. Só precisamos que as pessoas certas permaneçam. Passaram-se 12 meses desde aquele aniversário em que desmaiei sozinha, desde aquelas 27 chamadas não atendidas, desde aquela mensagem final: não precisa mais vir. E hoje, 1 ano depois, posso dizer com todo o meu coração: valeu a pena. Valeu a pena a dor. Valeu a pena a verdade. Valeu a pena soltar porque eu me encontrei. E nesse processo também encontrei meu filho e um homem que eu achava perdido. Nem todos terão um final feliz como este. Eu sei. Alguns filhos nunca voltam. Alguns pais nunca mudam. Algumas feridas nunca saram completamente. Mas, mesmo assim, vale a pena dizer a verdade. Vale a pena impor limites. Vale a pena escolher a si mesma. Porque, no final, a única coisa que realmente temos é a nossa integridade, a nossa paz, a nossa capacidade de nos olharmos no espelho e sabermos que fizemos o correto, mesmo que custasse tudo. E se a minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, a não aceitar migalhas de amor, a exigir respeito, a dizer a sua verdade, mesmo que trema, se a minha história lembrar a alguém que nunca é tarde para curar, para perdoar, para recomeçar, então tudo, absolutamente tudo, terá valido a pena. Eu me chamo Regina de Freitas, tenho 69 anos, e esta foi a minha história. A história de como morri 2 vezes. Uma no chão da minha sala, sozinha e abandonada,
E outra quando deixei ir a versão de mim mesma que só sabia dar sem receber. Mas também é a história de como eu renasci com verdade, com dignidade, com amor próprio e com a certeza de que, às vezes, o que parece um final é apenas o começo de algo mais verdadeiro. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja me escutando. E lembre-se, nunca é tarde para começar de novo. Nunca. Obrigada por me escutar até o fim. Se esta história tocou seu coração, se inscreva e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Cada dia uma mulher. Uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar um dia inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.